Se tem uma coisa que eu odeio, é ter que passar uma hora dentro de um ônibus para chegar no trabalho e só ter coisa repetitiva e chata para fazer. Aquele tipo de atividade que nem o estagiário quer ter de fazer, sabe? Por isso que eu trouxe essas 3 dicas para como tu pode poupar pelo menos umas 10 horas de trabalho semanais, automatizando tarefas usando a IA do Google, o Gemini, que é uma plataforma linda para produtividade corporativa, porque a grande maioria das empresas utiliza alguma ferramenta do ecossistema da Google, seja o Gmail ou uma planilha Excel no Google Docs, enfim. E pensa comigo, qual IA vai conseguir melhor se comunicar e interagir com os produtos da Google do que a própria IA da Google? Esse é um dos pontos que o Gemini deixa ChatGPT, DeepSeek tudo no chinelo. Com ele tu consegue em menos de um minuto gerar uma planilha nova com um dashboard bonitão, mesmo que tu, assim como eu, não saiba na dica de nada de Excel. Dá para automatizar tudo, menos o teu clique no botãozinho de inscrever-se nesse canal. Isso só quem pode fazer é você. Então me ajuda a continuar te trazendo essas dicas. Se inscreve no canal. Bora lá para as 3 dicas que vão te ajudar a virar uma máquina de produtividade capitalista durante esse momento de ascensão das IAs. Ah, e tá vendo esse contador no canto da tela com 0 horas? Até o final do vídeo ele vai chegar em 10 horas que tu vai ter a mais na tua semana de trabalho. Então vê todas as dicas, fechou? O Gemini está integrado na maioria dos produtos da Google, então tu pode ir no Gmail, clicar aqui no ícone do Gemini ao lado da engrenagem e delegar atividades para ele. Por exemplo, crie um e-mail para a Patrícia do RH lembrando da necessidade do fechamento da vaga para desenvolvedor full stack para até o fim do mês. E ele criou para mim esse e-mail bem legal, formal e claro, show de bola. Clicando aqui em inserir, eu vou poder editar essa mensagem como sendo o e-mail mesmo, prontinho para enviar. Ou então poderia modificar o e-mail solicitando para ele, por exemplo, adicionar um requerimento de que o candidato saiba um pouco do mercado financeiro. Muito bom para criar e-mails, porém não para por aí. Por exemplo, aqui eu pedi para ele resumir o último e-mail que eu recebi, que no caso foi sobre o novo plano de assinatura do Spotify. Mas enfim, às vezes a gente recebe e-mails fora do expediente e essa funcionalidade ajuda demais para que tu se atualize dos últimos e-mails que tu recebeu sem que tenha que abrir um por um para ver o que tem de importante. Mais fácil que essa dica só mesmo é dar o joinha nesse vídeo. Pela manhã no meu trabalho, enquanto eu tomo o meu bom cafezinho, eu adoro dar uma olhada em como estão as ações que eu invisto. E para isso eu tenho que olhar esses indicadores. A cotação do dólar do dia anterior, o valor das ações da bolsa mais atrativas para comprar no dia e o valor da taxa de juros Selic, que basicamente é uma taxa que influencia o preço de tudo que é coisa no Brasil. E geralmente eu fazia isso procurando no Google cada um desses valores individualmente, o que me gerava alguns probleminhas. Consumia muito tempo, eu esquecia de olhar um valor ou outro porque não tem uma busca estruturada e a inconsistência do mecanismo de busca, pois um dia o Google sugere um site, no outro dia sugere outro site, e por conta desses problemas, tanto o meu fluxo para obtenção dos dados quanto os meus dados em si ficavam inconsistentes. Porém, amigão, com o Gemini a gente resolve isso rapidinho. Vamos aqui no nosso amigo pedir o seguinte: agende para que toda manhã às 8 horas você me mande o valor de fechamento de compra do dólar do dia anterior, o valor da taxa Selic até o momento e o valor de venda das 3 ações Ibovespa que estejam mais vantajosas para compra no dia, para eu ter uma noção se eu quero comprar alguma ação ou não. O que eu fiz aqui foi basicamente dizer a frequência da rotina que eu quero que ele execute, no caso seria 8 da manhã todo dia, dizer qual a rotina de fato, no caso o envio dos valores de ações e taxas. E depois de dar uma pensadinha aqui, ele disse que foi agendada essa nossa rotina de obtenção de dados. Clicando em editar, a gente consegue ver o que está sendo pedido para ser buscado. Qual a frequência, se é diário, semanal, mensal. No caso aqui, como é semanal, ele diz qual dia da semana e qual hora ele vai executar essa rotina. Parece bom demais para ser verdade, né? Mas se tu parar para pensar, faz sentido que para IA da Google, buscar dados no Google seja nada demais. Mas de onde será que os dados que essa rotina vai buscar estão vindo? Para isso, a gente vai adicionar aqui no que é que ele vai buscar o seguinte: dê também as referências de onde você retirou cada dado. E após salvar, eu vou pedir para ele executar a rotina agora. A gente consegue ver que aqui ele rodou certinho. Me trouxe o valor do dólar, o valor da Selic e algumas ações da bolsa. Show de bola. Mas aqui vai uma dica de amigo: não bota tua mão no fogo pelos indicadores que ele traz, não. Pensa nele como estagiário, ele quer muito te ajudar, mas às vezes ele pode querer te ajudar até demais, e nisso ele pode acabar se atrapalhando um pouquinho. A gente já poupou tempo pra caramba, hein? Mas calma, que é agora que vem a dica para arrebentar a boca do balão. Lembra que eu te falei que o Gemini é muito bom em se comunicar com os outros aplicativos da Google? Então, tu vai ver agora que combinando o Gemini com o Google Docs, a gente vai ter um ambiente para prototipar dashboards de uma forma sinistra. Vamos dizer que queira fazer um dashboard de sistema financeiro, certo? Então vamos aqui pedir para o Gemini o seguinte: crie para mim uma planilha de fluxo de caixa com dados fictícios do último ano da empresa Lucas Araripe Soluções. E aqui nós temos a opção de exportar planilhas.
Clicando nisso e depois em abrir, a gente tem aqui a nossa planilha Excel criada no Google Docs da nossa conta. Isso é legal demais, fala sério. Vamos aqui renomear nossa planilha para algo do tipo Lucas Araripe Soluções. Só para teste, eu vou colocar aqui uma receita da empresa do mês de outubro manualmente. E vamos ver se o Gemini é espertinho mesmo. Eu vou pedir aqui para ele o seguinte: qual o dado mais recente da minha planilha Lucas Araripe Soluções no Drive? E cara, eu achei isso aqui uma loucura. Como tudo tá no ambiente da Google, ele consegue ler os documentos, então tu pode pedir para ele resumir os dados que tu tem, criar uma outra planilha a partir dessa, modificando os valores de algum jeito, ou adicionando uma nova coluna, enfim. As possibilidades são infinitas, mas voltando aqui para a nossa planilha, a gente consegue ver que tem um botãozinho do Gemini aqui, que quando a gente clica pela primeira vez, ele faz um resumo do que se trata os dados que tu tem ali. E olha que legal. Ele já dá algumas sugestões de prompts para tu criar dashboards com os dados que tu tem. Vamos testar essa primeira opção aqui que ele me sugere, de crie um gráfico com os dados que possuímos. E ele me gerou esse gráfico de linhas bem legível. Tá ótimo para o nosso intuito aqui, que é só prototipar um dashboard. E da mesma forma que tinha quando a gente estava criando o nosso e-mail com a ajuda do Gemini, basta clicar aqui em inserir no gráfico ou em preview. E pronto, a gente já vai ter esse gráfico na nossa planilha. E fica ótimo para ver o que dá certo antes de pôr em algo mais robusto, tipo um Power BI ou Tableau. Eu sinto que eu podia passar horas e horas te falando de outras aplicações para SA. E olha que nesse vídeo eu nem falei de recursos para geração de imagens e vídeos do Gemini, que por sinal são excelentes. Caso tu queira ver mais sobre a geração de imagens do Gemini, eu já fiz um vídeo mostrando como fazer um ensaio fotográfico profissional usando o Gemini. Basta clicar em algum lugar aqui da tela. E olha só, o contador chegou às 10 horas. Agora é contigo.